Boa noite, graça e paz. Hoje, dia 8 do mês 8, 2020. Então, hoje nós iremos abordar o seguinte tema. Aliás, o título, né? 3 tipos de mandamentos. 3 tipos de mandamentos. Vamos explorar esse tema, esse título, que também é um tema, baseado inicialmente em Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aqui. Começando, diz o seguinte: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou mandamento de homens, né? Aqui está mandamento de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizer-lhes: Bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se o homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. Aqui fala várias vezes na tradição dos antigos, né? A tradição dos antigos, a vossa tradição, e fala da palavra de Deus, né? O mandamento de Deus. E aí, sem querer criticar ninguém, mas até onde eu entendo, mesmo aquelas religiões que se dizem cristãs, ou mesmo que não sejam cristãs, mas que têm a sua própria escritura, correm o perigo, a tentação de criarem uma tradição, né, que são mandamentos de homens. Aí diz aqui a tradição dos antigos. Por exemplo, o judaísmo. Até onde eu sei, o judaísmo deveria ser baseado no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento nosso, né, que recebemos, na verdade, dos judeus, o Antigo Testamento, que geralmente é chamado
no Novo de a lei e os profetas. Mas que algumas vezes é a lei, os profetas e os salmos, né? A geografia. O judaísmo deveria ser baseado na sua própria escritura, o Antigo Testamento. Mas sabemos que existe o Talmud, né? E outros escritos rabínicos que também, pelo menos, né, muitos judeus adotam. E aí tem a Igreja Católica também, que acredito que oficialmente a Igreja Católica, além da Escritura, a Bíblia toda, né, ela também tem como fonte de autoridade a patrística, ou a escolástica, ou a opinião dos antigos teólogos, né? E a própria Igreja Evangélica, que diz ter a Bíblia como única regra de fé e prática, também tem a sua própria tradição, né? De maneira que eu percebo que é muito difícil que uma religião ou uma igreja ela se baseie exclusivamente na sua escritura, mas cada uma tem a sua tradição, né? E eu vejo aqui nesse texto que há um perigo muito grande nisso, porque vamos ver algumas coisas aqui. Esse texto ele fala de mandamentos de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui os mandamentos de Deus, né? Esse texto aqui, vamos ver. Verso 8. Porque deixando o mandamento de Deus, Jesus agora está aqui, ele está falando para os fariseus e os escribas, né? Os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então Jesus diz, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar de jarros, dos copos, e fazer muitas coisas semelhantes a estas. Então, existe uma coisa chamada os mandamentos de Deus, e aqui eu quero falar em 3 tipos de mandamentos, que na verdade o tema dessa mensagem são 3 tipos de mandamentos. São os mandamentos de Deus, são os mandamentos dos homens, chamado também de tradição, e os mandamentos de Jesus. Vamos ver isso aqui no texto, né? Os mandamentos de Deus aqui nesse texto que Jesus fala, eu entendo que ele está se referindo à lei e os profetas, né? Porque aqui no texto ele diz assim, vamos ver aqui, verso 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus cita o profeta Isaías, né? E ele diz, bem profetizou Isaías. Eu creio que quando Jesus ele cita o profeta Isaías, ele está usando Isaías como representante dos profetas, né? O Antigo Testamento tem os profetas. Às vezes, os profetas, de outra oportunidade, eu falei que Elias, né, naquele contexto, representava os profetas, mas neste caso aqui, creio eu que quem está representando os profetas é Isaías. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, o que Isaías escreveu são os mandamentos de Deus. Ou seja, o Antigo Testamento são os mandamentos de Deus. É a Escritura, porque ele diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito, né? Como está escrito. Essa expressão está escrito, ela aparece várias vezes no Novo Testamento e ela dá um tom de autoridade, né? Aquilo que está escrito é a Escritura. Por isso que veio se convencionou chamar a Escritura Sagrada, ou os Sagrados Escritos. Então, está escrito é uma fonte de autoridade, porque aquilo que está escrito é a Escritura Sagrada, ou seja, aquilo que os profetas escreveram. Então, os mandamentos de Deus, aqui nesse caso, é Isaías. Porém, no verso 10 ele diz assim, porque Moisés disse, aqui ele já está citando Moisés, né? Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Agora,
ele, além de Isaías, que ele cita no texto, agora ele cita Moisés. E sabemos que Moisés é a lei, a Torá, né? E aí ele está dizendo que aquilo que Moisés escreveu, ou aquilo que é chamado também de a lei de Moisés, na verdade são os mandamentos de Deus. Tanto Moisés, que Moisés também era profeta, mas ele geralmente ele representa a lei, né? Então, tanto Moisés quanto Isaías, citados por Jesus aqui no texto, eles representam a totalidade do Antigo Testamento, a escritura do Antigo Testamento. Então, ele está dizendo ali para aqueles fariseus, né? Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, que eram homens versados na lei, né, estudiosos da lei, doutores da lei, mas eles tinham caído nessa cilada que geralmente todas as religiões caem, né? E nós devemos atentar para que nós, se caímos já, nós saímos dessa cilada, né? Porque é um negócio muito grave, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, os mandamentos de Deus, está dizendo para os judeus lá, que é aquilo que está escrito na lei e nos profetas. Como tem um outro texto que fala também da hagiografia, que são os escritos sagrados, que nós chamamos de livros poéticos, né? Também são escritura. Então, é como se Jesus está dizendo o seguinte, olha, os mandamentos de Deus são as escrituras do Antigo Testamento. Então, quem quiser adotar os mandamentos de Deus, pegue as escrituras do Antigo Testamento. Porque aquilo que está escrito, Deus assina embaixo, né? Deus diz assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem compromisso com a sua palavra escrita, a escritura. Isso que ele está dizendo, a fonte de autoridade. E aqui ele está reprovando a tradição dos homens. Então, o primeiro tipo de mandamento que eu quero aqui referir são os mandamentos de Deus. Aqui eu estou dizendo, os mandamentos de Deus, que não são somente os 10, não é somente o decálogo, apesar que eles também são, né, e principalmente são, mas há outros, né, de certa maneira, todo o Antigo Testamento, é a lei e os profetas. Então, esses aí são os mandamentos de Deus, né, por meio de Isaías e de Moisés aqui no texto. Mas aqui ele faz alusão aos mandamentos de homens. Então vamos ver aqui, porém. No verso 7 ele diz assim, que Isaías tinha falado assim, em vão, porém, me honram. Isso é Isaías ele ainda está citando Isaías. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ou preceitos de homens, como em outra versão está escrito, né? Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. São doutrinas, só que são mandamentos de homens. E aí pode colocar aqui tudo aquilo que não está na Escritura, né, do Antigo Testamento. Eles são os mandamentos de homens. E no verso 11 ele diz assim, vós, porém, dizeis, depois que ele citou Moisés, né, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Aí Jesus diz assim, vós, porém, dizeis. Eu acho essa expressão aqui emblemática, né? Vós, porém, dizeis. Ou seja, Deus disse uma coisa, vós, porém, dizeis outra. Né? Aí daqui, vós, porém, dizeis. Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenastes. Então, essa expressão assim, vós, porém, dizeis, que apresenta uma alternativa aos mandamentos de Deus, é uma coisa grave, né? E aí, quando nós pensamos nisso, eu quero ir lá para Gênesis para mostrar como existem implicações espirituais nisso aí, porque começou lá no Gênesis, que Deus havia dado uma ordem para o Adão. Mas lá em Gênesis capítulo 3, a serpente, quando se aproxima da mulher, ela diz assim, ora, Gênesis 3:1, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
naturalmente a serpente foi maliciosa, né? Ela já começou citando erradamente a palavra de Deus para confundir a cabeça de Eva, e ela falou uma coisa que não é verdade, né? Que não era verdadeira. Disse: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher respondeu, né, de maneira também equivocada, e disse lá, a mulher disse, esta disse a mulher, né, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. A mulher está errando, porque na verdade a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, e não a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nem nele tocareis. Deus não tinha dito nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não tinha dito para que não morrais, porque na verdade Deus falou só para o Adão, e por isso que Deus disse, no dia que dele comeres, certamente morrerás. Deus falou no singular, né? Tu morrerás, Adão. A mulher aqui, pegando o corte da serpente, ela colocou o plural, né? Para que não morrais, vós. Aqui está no plural, incluindo a mulher. Aí a serpente disse, aí que eu quero dizer, quando Jesus disse lá para aqueles escribas e fariseus, ou fariseus e alguns escribas, ele disse assim, vós porém dizeis, ou seja, Deus disse os seus mandamentos, vós porém dizeis. Aqui foi o que a serpente fez, né? Essa tendência de mudar os mandamentos de Deus na tradição humana, que na verdade não é bem humana, né? Na vossa tradição, é uma distorção da palavra de Deus que começou com Satanás. Aí a serpente disse lá, a serpente que Satanás certamente estava incorporado nela. Ele disse assim, certamente não morrereis. É como se ele tivesse assim, eu porém vos digo, a serpente, ela disse, na verdade foi mais ou menos isso, né? Eu porém vos digo, ele disse assim, certamente não morrereis. E ela disse, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. E isso que a serpente disse era verdade mesmo, porque no verso 7 diz assim, depois que eles comeram, diz assim, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos. Então, ela disse alguma verdade, misturou com mentira, a serpente, né? Aí a serpente continua no verso 5. E sereis como Deus. A serpente dizendo para Eva, né? Sereis como Deus. Isso também era verdade, porque no verso 22 de Gênesis 3 diz assim. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então aquilo era verdade que a serpente está dizendo, né? Aí ele diz assim, volta ao verso 5, sabendo o bem e o mal. Também isso aqui era verdade, porque no verso 22 ele diz lá, sabendo o bem e o mal, ou seja, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, nisso aí a serpente disse com verdade, ela misturou verdade com mentira. Só que ela não disse toda a verdade, né? E a desgraça começou aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que existe os mandamentos de Deus, que são o Antigo Testamento, a lei e os profetas, ou até a geografia também, né? E existe a tradição humana. A tradição humana é uma corrupção dos mandamentos de Deus, né? Alterar as ordens de Deus. Isso eu vejo, cada dia eu vou vendo com mais clareza, que quando Deus diz algo, nós não podemos alterar o que Deus disse, né? Se alterarmos uma vírgula, nós já falsificamos a palavra de Deus e podemos estar caindo numa tentação de Satanás, cuja função é exatamente alterar a palavra de Deus, né? Mudar a palavra de Deus na tradição humana. E a tradição humana, por mais certa que ela seja, Deus não assina embaixo dela, né? Porque Deus assina embaixo da sua palavra. E isso aí não é correto, né? Porque, na verdade, o texto aqui que nós estamos lendo em Marcos 5, ele aborda o fato de que aquele zelo que os judeus tinham de lavar a mão quando voltasse, né? Vamos ler de novo. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então, esses fariseus e esses alguns escribas, eles se sentiram na autoridade de repreender os discípulos de Jesus.
E a explicação que Marcos dá é porque os fariseus e todos os judeus, aqui, aí nós vemos aqui todos os judeus, toda a nação já tinha adotado essa tradição, né? Conservando a tradição dos antigos, né? Não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Hoje, nessa época de pandemia, é até uma prática boa, né? Lavar a mão muitas vezes, ser muito zeloso com a limpeza, a saúde. É uma coisa boa, sabemos que é coisa boa. Só que eles tinham confundido o seguinte: tudo que nós fizermos nesse sentido da limpeza, como é o caso hoje, né, de ter cuidado para não se contaminar com a doença, ele afeta o nosso corpo, né? Afeta o nosso corpo, como Jesus disse certa vez assim: não temais os que matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que essa prática de lavar as mãos e os copos e tudo mais, não está na Escritura, né? Não está na Escritura, não é um mandamento de Deus. Eles, raciocinando que era bom, adotaram. Mas, e até aparentemente é uma prática boa. Só que isso não afeta em nada o coração humano, que no caso aqui é o espírito humano, a parte imaterial, que é a verdadeira parte do homem, né? Não pode contaminar, ou não pode purificar o espírito humano, o coração humano. Essa é a lição que Jesus está procurando ensinar para eles, né? Que a prioridade, que a limpeza é uma coisa boa, né? A purificação é uma coisa boa, mas acima da limpeza física, principalmente daquilo que atinge o nosso corpo, está a limpeza espiritual, a limpeza do coração. Por isso que ele disse, quando ele cita Isaías, ele diz: este povo honra-me com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Ou seja, era só da boca para fora, né? Em vão me adoram. Tem outra tradução que diz assim: em vão me adoram. Não, aqui está, né? Em vão, porém, me honram. Aqui está me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, uma coisa é a boca está no corpo, é algo físico. Podemos falar qualquer coisa, até louvar a Deus, né? Cânticos, e falar de Deus, e falar com Deus, que é orar. Porém, o coração é que é a questão, né? Se ele diz assim: o coração está longe de mim. O coração é o espírito, a parte imaterial do ser humano, o verdadeiro homem, né? É nesse que Deus está interessado. Então, é como Jesus disse certa vez: devias fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele poderia dizer se ele quisesse isso. Então, os mandamentos de Deus são a escritura do Antigo Testamento, sem tirar nem pôr, né? Quem quiser adorar Deus nos moldes do judaísmo é o Antigo Testamento. Tudo que for acrescentado, eu sei que os judeus têm lá a sua tradição, né? E todos têm direito de fazer o que querem, que pensam e que acreditam. Porém, o meu entendimento hoje é isso aí: Deus assina embaixo daquilo que está escrito, o Antigo Testamento, né? E fora disso é tradição humana. Pode até ser boa, mas o problema da tradição humana é que ela substitui, né, os mandamentos de Deus. E os mandamentos dos homens, né, que é aqui: vós, porém, dizeis, né? Deus disse uma coisa, vocês dizem outra. E naturalmente Deus não aceita isso, né? Ele quer que se atente foi no que ele disse, e não no que os homens usaram como alternativa, né? Como várias vezes aconteceu. Agora, além dos mandamentos de Deus e dos mandamentos humanos, mandamentos de homens, que são a tradição humana, né? Que se nós formos ver, as nossas igrejas estão cheias de tradição humana, né? As igrejas evangélicas também, né? E aí esse zelo, né, de se apegar, alguns até dizem assim, biblicismo, literalismo, chamam até de fanatismo o fato de nós nos apegarmos com aquilo que Deus escreveu, né? Mas a pessoa não observa que se nós fizermos isso com a Constituição Federal, por exemplo, pega a Constituição Federal, apesar que estão fazendo isso hoje, né? Não dá para dizer assim: a Constituição diz isso, eu porém digo aquilo, né? Ninguém vai aceitar isso, porque a pessoa será processada por transgredir a lei maior, que no caso é a Constituição, ou mesmo uma lei ordinária, né? Alguém disser: a lei diz isso, mas eu vou dizer aquilo. Também ninguém vai aceitar, porque aquilo que está escrito é que tem autoridade, né?
Então, porque essa liberdade com a palavra de Deus, né? Não tem nada de biblicismo, nem de literalismo. O que tem é que os erros da interpretação da Bíblia, aí sim, o que devemos condenar e evitar são os erros de interpretação da Bíblia, que podem acontecer, que são prejudicial mesmo. Mas agora, além dos mandamentos de Deus e dos mandamentos humanos, que são a tradição humana, né, que Jesus disse, vós, porém, dizeis, uma alternativa aos mandamentos de Deus, existe um terceiro mandamento que eu quero enfatizar agora, que é os mandamentos de Jesus, né? Parece uma contradição, né? Mas os mandamentos de Jesus não são os mesmos mandamentos de Deus? Não necessariamente, né? Vamos ver, por exemplo, esse texto de Atos, capítulo 1, onde o livro de Atos começa assim. Eu sei que tem muita gente que não faz diferença alguma entre os dois testamentos, né? Ah, tudo é a palavra de Deus, então vai aplicar tudo do jeito que está, sem observar o contexto para ver, né, o problema que vai dar, né? E a incoerência também. Então vamos lá. Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Agora veja. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, aqui são os mandamentos de Jesus, né? Jesus deu mandamentos aos apóstolos por meio do Espírito Santo. E aí nós temos que trabalhar isso aqui. Não são os mandamentos de Deus, necessariamente, e não são os mandamentos humanos. Se nós não podemos mudar os mandamentos de Deus pela tradição humana, nós não podemos mudar os mandamentos de Jesus também pela tradição humana. É a mesma coisa, né? Só que nós vamos agora esclarecer o seguinte. E aí o meu entendimento é que os mandamentos de Jesus é o Novo Testamento, né? É o Novo Testamento. Porque quando ele diz aqui que Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, nós sabemos que quem escreveu o primeiro evangelho ali foi Mateus, né? E Mateus era um dos 12. Um dos 12 que era discípulo de Jesus, foi um dos 12 a que ele deu mandamentos, e esse mandamento foi o que ele escreveu, o evangelho. E daí para frente todos os livros, né? Então, os mandamentos de Jesus são o Novo Testamento. Vamos ver algumas coisas assim, aqui. Em Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 5, verso 21. Mateus 5, 21, Jesus diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Pelo menos o não matarás é um mandamento de Deus, né? Isso aqui, não matarás, é o 6º mandamento do Decálogo. Ninguém tem dúvida, né, de que não matarás é um mandamento de Deus. Apesar de que Jesus aqui acrescenta, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, aí o que acontece? Quando Jesus disse para aqueles fariseus e escribas, ele disse assim: Deus deu os seus mandamentos, vós, porém, dizeis. E aí o que eles disseram, que eles inventaram a tradição humana, foi o seguinte, que eles tinham inventado uma tradição que dizia assim, que qualquer um que dissesse assim, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, uma oferta ao Senhor, de maneira alguma precisará honrar seu pai e a sua mãe. Ou seja, um dos mandamentos do Decálogo era honra teu pai e a tua mãe, né? Ele cita em parte isso aí, lá naquele texto, e naturalmente dá a impressão que esses judeus ali da época, eles estavam motivados por questões financeiras, né? Olha, se você der uma oferta corbã, aquilo que o judeu poderia dizer para o seu pai ou para sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, uma oferta ao Senhor. Ou seja, em vez de honrar o pai ou a mãe, vamos imaginar assim, dando uma oferta, né, dando dinheiro para eles, dava o dinheiro para Deus. Na verdade não era para Deus, não era para
para a igreja de então. Pode acontecer a mesma coisa hoje, né? Então me parece que aqueles fariseus, que eram avarentos, que Jesus disse que eles eram avarentos, eles estavam movidos por questões financeiras. E aí ele anulava a palavra de Deus realmente. Eles estavam anulando o mandamento de Deus, por causa da tradição que eles criaram, uma tradição suspeita que era essa, né? De quem desse uma oferta corbã para eles, estava desobrigado de cumprir o mandamento de Deus. Isso aconteceu na Reforma Protestante, né? Que os vendedores de indulgência, João Tetzel, dizem exatamente isso. Aquele que der a oferta, quando a oferta bater no fundo do saco, a alma do seu parente sairá do purgatório, né? Ou então não está obrigado a cumprir o mandamento de Deus. É a mesma coisa que se repete. 1500 anos depois, na Reforma Protestante, essa mesma prática aconteceu. Na verdade, a Reforma Protestante foi basicamente por causa disso, né? Porque a igreja de então, motivada por dinheiro também, ela já tinha colocado a questão financeira acima de qualquer questionamento. E Martinho Lutero disse: eles não entrarão na minha paróquia, né, para enganar o povo e saquear o povo. Então, foi por aí o estopim, né? Mas aqui, aí eu digo, aqueles fariseus e aqueles escribas não tinham autoridade para dizer isso. Porque Jesus disse assim: vós, porém, dizeis. É como se ele dissesse: eu, porém, vos digo, né? Eles não tinham autoridade para mudar o mandamento de Deus. Só que Jesus tem autoridade para dizer isso que ele vai dizer aqui. Eu, porém, vos digo, né? Aí vê a autoridade de Jesus, né? Filho de Deus. Então, ele cita o mandamento de Deus, do Antigo Testamento, não matarás, né? E aí ele diz: eu, porém, vos digo. Agora, o que Jesus vai fazer não é mudar o mandamento de Deus. Ele não dá uma alternativa para o mandamento de Deus. Ele vai explicar o significado do mandamento. Aí é a questão. Por isso que eu digo, o mandamento de Deus é como aquela coisa bruta no Antigo Testamento, né? Não matarás. Aí o judeu achava que se não matasse, tinha guardado o mandamento. Aí Jesus veio explicar, ele veio refinar, né? Ele veio definir o significado daquilo. Então, os mandamentos de Jesus, na verdade, são uma explicação do verdadeiro sentido do Antigo Testamento. Aí ele disse aqui, Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Então, esses são os mandamentos de Jesus. Eu disse, a questão que Jesus não está mudando o mandamento de Deus, ele está explicando o sentido do mandamento. Eu, porém, vos digo, né, a autoridade que Jesus tinha como filho de Deus, né, e sabemos que tudo que o filho faz, o pai aprova, né? Então, aí vem o outro mandamento aqui, vamos ver qual foi o outro mandamento, que eu vou citar aqui, não vou citar todo, mas vou citar só para ilustrar, né? Mateus 5, 27, Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Então, o mandamento lá do decálogo não adulterarás. Isso é mandamento de Deus. O judeu dizia: se eu não adulterar, está tudo bem, eu estou guardando o mandamento. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, que está aqui, eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mais uma vez, mandamento de Jesus, ele não está alterando o mandamento de Deus, ele está explicando. Depois Paulo vai dizer que a lei é espiritual, né? Eu, porém, sou carnal, vendido sob pecado, Paulo diz lá. Então, o judeu que não cometia adultério achava que estava livre, mas Jesus já mostrou para eles que o mandamento era mais abrangente, era mais profundo. O mandamento, ele abarcava mais do que eles pensavam. Então ele disse, se o homem olhasse para uma mulher, né, para cobiçar, aquele que atentar, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Adultério no coração poderia ser aqui, né? É interessante que o 10º mandamento, que é não cobiçarás, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Então, o 10º mandamento, então, estava ligado com o 7º. E aí, como Paulo disse, né, para estas coisas quem é idôneo.
E foi por isso que naquele caso que Jesus encontrou aquela mulher apanhada em flagrante adultério, que estava todo mundo olhando para ela, aparentemente, né? Possivelmente ela podia estar despida, né? Ou poderia estar com pouca roupa. E aí estava todo mundo olhando para ela, né? Naturalmente cobiçando. Foi por isso que Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles começaram a retirar-se, desde os mais velhos até os mais novos, né? Se eu não me engano, é isso aí. Então, os mandamentos de Deus, os mandamentos dos homens, é a falsificação dos mandamentos de Deus, e os mandamentos de Jesus são a explicação dos mandamentos de Deus, o Pai, né? Citando mais um exemplo aqui, em 5,33, diz assim: outrossim ouviste que foi dito aos antigos, Jesus fala, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Na verdade, o mandamento original era: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu, porém, vos digo, e normalmente Jesus usa aquela autoridade, né? Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, aqui o mandamento era: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que na prática era: não mentirás. Eu sempre digo que esse mandamento, o significado é: não mentirás. Um falso testemunho é mentira. Você vai mentir em julgamento, no tribunal, contra o seu próximo. E aí, Jesus falou: de maneira nenhuma jureis, né? Ele disse: a palavra do crente é sim ou não. Se disser sim, a palavra do crente tem a força de um juramento. É isso que ele quer dizer. Então não precisava do juramento. Aí aqui dá até a impressão que ele mudou o mandamento do Antigo Testamento, né? O mandamento de Deus. Mas ele deu o verdadeiro sentido, né? Porque para que para ser de juramento, né? Se a pessoa falar a verdade, uma pessoa que sempre diz a verdade, no caso de Jesus, ele falou assim: nunca nenhum engano se achou na sua boca. Ele sempre diz a verdade. Uma pessoa que sempre fala a verdade não precisaria jurar, porque sabemos que o que ela disse é a verdade, tem a força de um juramento, que ela não iria mentir. Aliás, Deus não pode mentir, né? Assim, Deus pode fazer tudo, mas tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir. O Deus que não pode mentir anunciou antes dos tempos eternos a vida eterna, né, que estava com o Pai, e foi revelada agora pelo Filho. Então, e aí Jesus continua nessa mesma pegada, e eu quero concluir dizendo o seguinte: os mandamentos dos homens, que é uma alternativa ao mandamento de Deus, pode ser uma manipulação de Satanás, porque Satanás naturalmente manipula pessoas, e é um perigo que os homens correm quando eles inventam uma tradição humana, por mais bem intencionada que a tradição seja, mas não é seguro, porque o mandamento de Deus, ele não aceita alternativa ao seu mandamento, né? E interesses circunstanciais ou interesses egoístas não podem de maneira alguma ser alternativa para o mandamento de Deus. Então, o mandamento de Deus é o Antigo Testamento. E o mandamento e a tradição humana são os mandamentos de homens que podem ter interferência maligna, já sabemos disso, né? Agora, os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus devem ser interpretados pelo Filho de Deus, né? Os mandamentos de Deus devem ser interpretados pelo Filho de Deus, no caso de Jesus. E quando ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, ele deu mandamento aos apóstolos que escolheram, né? Os apóstolos eram um grupo singular, né? E ele escolheu aqueles apóstolos para que esses apóstolos recebessem os mandamentos pelo Espírito Santo e escrevessem. E sabemos que os apóstolos escreveram, né? Nem todos, mas o certo é que os que escreveram, até Paulo, né? De quando Paulo diz assim, Paulo era um desses apóstolos que ele deu mandamento para
O que Paulo escreveu não era da cabeça dele, era mandamento de Jesus, dados mediante o Espírito Santo. E o antigo, aí vem aqui, aqueles que acham que devem pegar toda a Bíblia e aplicar diretamente, sem fazer distinção entre os dois testamentos, porque os dois testamentos, na verdade, são duas alianças bem distintas, né? O Novo Testamento ele fala muito bem que da distinção entre essas duas alianças, e grande parte das heresias surge por as pessoas não fazerem essa distinção. O Novo Testamento, a Nova Aliança, interpreta a Antiga. Então, eu, por exemplo, gosto muito, como às vezes tem muitas partes do Antigo Testamento que são muito agradáveis de ler, porque são histórias, né? Muito agradáveis, mas eu não posso esquecer que deve ser interpretado à luz do Novo. O Novo é que faz a aplicação. E o Novo Testamento são os mandamentos de Jesus, que é a explicação dos mandamentos de Deus do Antigo Testamento. Então, por exemplo, tem um exemplo no início do Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, que apesar de que Marcos foi o primeiro, mas que está no cânon, no nosso é Mateus, onde quando os magos chegam a Jerusalém, que Herodes é informado, e aí Herodes chama os sacerdotes para que digam onde o Messias iria nascer. Então os sacerdotes trazem a escritura de Miqueias 5:2, né? Ele diz, olha, o Messias vai nascer em Belém, porque está escrito pelo profeta, diz lá. E tu, Belém, Efrata, posto que é pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá o guia, que há de reinar ou de governar em Israel, cujas saídas são desde os tempos eternos, né? Desde o dia da eternidade. Isso está em Miqueias 5:2. Agora, quando é citado por Mateus no Novo Testamento, ele diz assim, cujas saídas... vamos ler aqui, né? Está bem aqui do lado. Vamos ler no texto mesmo, que é para evitar citar de cabeça e errar, né? Então vamos ver Miqueias 5:2. A profecia original de Miqueias 5:2 é assim: E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que governará em Israel. Então a figura do Messias é a figura de um governante. Quando Mateus cita essa escritura, ele cita da seguinte maneira: E tu, Belém, Mateus 2:6, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, ou entre as cidades de Judá, né? Porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Alguém já observou? O Novo Testamento muda a figura do Messias, de um governante, para a figura de um pastor. Ou seja, o governante ideal de Deus é um pastor. Ele em vez de ele governar Israel, como o profeta disse, ele há de apacentar o meu povo de Israel. O governante ideal de Deus na figura de um pastor. Mas é o Espírito Santo que muda isso, porque é mandamento de Jesus que Mateus escreveu, sendo um dos discípulos de Jesus, mudando a escritura do Antigo Testamento, né, para aquilo que realmente ela é. Então isso é muito sério, porque coloca o Novo Testamento acima do Velho, né? O Velho a Escritura mas a revelação dentro da Bíblia é progressiva. Deus vai revelando paulatinamente, né? E aí eu digo, quanto mais vai caminhando para o final da Bíblia, mais Deus vai explicando o sentido do Antigo Testamento. E tem muitas coisas que também nós só compreendemos no Novo, algumas palavras, se nós formos lá para o Antigo Testamento, dentro da cultura que está lá registrada, né? Então, e aí o tema desse ensino é os três tipos de mandamentos, mas o objetivo mesmo é esse: que devemos nos acautelar da tradição humana. Porque mesmo que Paulo fale de tradição, mas a tradição que foi escrita e virou literatura canônica, Deus assina embaixo. Aliás, é até bom eu dizer algo aqui, o seguinte: eu percebo que ultimamente alguns estão incorrendo, estão adotando uma postura
de usar os livros apócrifos, né, para defender as suas posições, principalmente o livro de Enoque, né? O livro de Enoque muitos estão adotando para doutrinar, né, para respaldar suas posições. Eu já procurei ler o livro de Enoque, eu já fiz uma tentativa de várias vezes, comecei a ler, nunca cheguei até o fim, porque o meu espírito não testifica que o livro de Enoque seja inspirado por Deus, né? Então, alguns dizem, o livro de Enoque, no passado, ele já pertenceu ao cânon. Só que o seguinte, eu creio que o Espírito Santo fiscalizou a formação do cânon, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Embora isso tenha sido feito por meio de homens, né? Mas à medida que o tempo vai passando, os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, eles vão recebendo discernimento para entender quais são os livros realmente canônicos e inspirados, os quais Deus assina embaixo, a palavra de Deus e a palavra do Filho de Deus no Novo Testamento. E então eu digo, cuidado com adotar o livro de Enoque, apesar de que eu creio que muitas coisas que estão no livro de Enoque são verdadeiras, porque realmente Judas, pelo menos, cita o livro de Enoque, mas não é escritura canônica, né? Aquilo que Deus revelou e que revelar está na Escritura. E aí nós devemos ter cuidado. É muito tentador, né? Ir para um lado ou para o outro, buscar conhecimento secreto, conhecimentos ocultos, mas podemos cair no erro de entrar no ocultismo, né? Paulo diz uma palavra, que é 1 Coríntios 4:6. Ele disse, eu estou falando isso para que aprendais conosco a não ir além do que está escrito. Essa palavra tem me incomodado ultimamente. Não ir além do que está escrito no Velho Testamento, que são os mandamentos do Pai, o mandamento de Deus, e do Novo Testamento, que são a interpretação que o Filho dá aos mandamentos de Deus, que são mandamentos do Pai, né? Então, amém. Que Deus abençoe cada um de nós, né? E tenha misericórdia de nós, porque estamos pisando em terreno sagrado. Amém.